Vamos lá. Vamos... E aí, vamos achar a Grazi. Aí, vamos tentar chamar a Grazi para ela entrar. Aê. E aí, Verô? Tentando chamar aqui a Grazi para ela iniciar. E logo mais a gente começa com a nossa live. Aí, Grazi, você não tá aparecendo para mim. Aí, deixa eu tentar voltar. Entrou aí, Grazi. Aham. Agora eu vou te aceitar. Não, logo mais a Grazi entra. Olá! Oi, Vivi! Mas ao vivo, essa é como fala, a tecnologia vem dessas coisas, que não tem que dar aqueles sustinhos, senão não vale. Tem Sim, que ver se o já é para emocional ir está em dia. trabalhando as emoções, né? Senão não tem graça, né? Tem que ter o Não friozinho na tem graça. barriga, tem que ter todo esse movimento do corpo já se manifestando. Deixa eu só desligar o Tá, ventilador aqui, que ele tá fazendo muito barulho. Só um minutinho. fica à vontade. Vamos chegando, pessoal. Muito boa noite. Quem já bebeu sua água já agora, momento comercial, vamos se hidratar. Aí, Grazi, obrigada aí pela disponibilidade do seu tempo. Vamos chegando, eu vi que a a Verônica já falou que ela veio, que ela quer saber das emoções. Então, sim, gente, para quem está chegando, o que vai ser a live de hoje? Aproveita para convidar as pessoas que estiverem chegando. Mas, afinal, o que o corpo tem a ver com as emoções, tá? Então, a gente vai falar justamente disso. É uma live que está conectada por conta do gênero branco. Para quem não sabe, que é o gênero branco? Ao longo dos anos, existem as campanhas de cores dos meses que a gente fala. A mais famosa começou muito com a questão do Outubro Rosa, o Novembro Azul. E por que se escolheu o gênero branco? Olá, Marizilda. Olá. Vão colocando as dúvidas aqui no chat, tá? A gente adora compartilhar, senão eu fico carente. Eu falo que se não falar comigo no chat, eu fico carente. Então, por que janeiro branco? Porque o janeiro, gente, é aquele momento que a gente faz aquela pausa, a gente traz reflexões, acabou de virar o ano para 2024. Quem aqui já me escreveu as metas? Quem aqui não deu aquela pausa, reavaliou, limpou o guarda-roupa, refez o que vai querer para esse ano? Então, por isso que se decidiu como janeiro branco o mês da saúde emocional, que é aquele momento que a gente faz realmente um balanço, muito reflexivo, algumas pessoas entram, né, até em bastante profundidade na questão das reflexões emocionais, e é para isso que tem o Janeiro Branco, para a gente abordar esse tema. Então, feito isso, vão chegando, vão convidando as pessoas. Então, hoje a gente vai falar, afinal, que o corpo tem a ver com as nossas emoções. Antes de mais nada, eu vou me apresentar, para eu dar a fala para a nossa terapeuta corporal. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Viviane. Eu sou fundadora da Intuito e sou consultora também.
tá? Eu sou especialista na área de educação corporativa, sou designer instrucional, sou facilitadora e mediadora. Então, além de conduzir, eu faço mediações de bate-papo. A Intuito, para quem não conhece, é uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento, com foco em diversos produtos. Temos aí em nosso portfólio mais de 20 parceiros de profissionais, desde engenheiros da área de segurança do trabalho, psicólogos, ergonomistas, terapeutas corporais que estão chegando agora para compor o nosso portfólio. Temos profissionais da área de desenvolvimento humano que também faz toda a parte de programa de liderança. Enfim, o nosso grande objetivo é o desenvolvimento aí nas empresas. Nós atuamos alguns produtos bem comuns, bem frequentes aí dentro do mundo corporativo, que é a CIPAT, a campanha das cores dos meses, reformulamos treinamentos, enfim. Aí depois acessem o site intuito.com.br, que tem bastante novidade. E falei um pouquinho de mim, falei um pouquinho da Intuito, para as pessoas também nos acompanharem na rede social e no Instagram. Afinal, quem é a Grazi na fila do pão? Grazi, eu estou em São Paulo. Quem é de São Paulo aqui, compartilhem com a gente de onde vocês estão aqui no estado. Juliane, Grazi, vocês são da onde? Quem é de São Paulo? Quem é do Sul, do Nordeste? Meu amado Nordeste, com a família paraibana. Quem é do Centro-Oeste? Compartilha aqui, se conseguirem, porque às vezes as pessoas estão no celular e não conseguem, mas compartilha de onde vocês estão. Grazi, quem é a Grazi? Aonde a Grazi está? Olá, E bom... boa noite. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Eu moro em Florianópolis, atendo aqui presencialmente, sou terapeuta corporal e massoterapeuta. E tenho com essa intenção, esse intuito, esse propósito de trazer consciência para as pessoas através do corpo, porque foi através do corpo que eu fiz também o meu processo, né, de cura. Então, eu acredito muito nesse corpo como a própria cura da nossa história. Bacana, é isso que a gente vai falar. Eu tenho um roteiro, tá? Óbvio que a gente segue e fala que vai seguir um roteiro, mas a gente pode mudar um pouquinho. Eu quero trazer até o porquê. Então a Grazi, ela está compondo, como eu falei, ela está iniciando agora com a Intuito em 2024 como uma das nossas parceiras, para falar muito das questões corporais, mais conectado com as emoções. A Intuito tem psicólogos, psicanalistas, terapeutas que trabalham muito na questão da psique. Mas a gente já está trazendo a Grazi, até eu vou comentar logo mais o porquê. A gente acredita muito que é um complemento poderosíssimo aí em relação ao corpo e às nossas emoções, tá? E antes da gente começar, eu vou trazer uns dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. O que ela classifica, o que é saúde emocional, primeiro, para a gente entender? A saúde emocional é quando você tem habilidades de atuar na sociedade, contribuir com ela ativamente, é quando você consegue ser produtivo, produzir aquilo que você tem como seu papel, tá? A gente fala que a pessoa é um indivíduo que consegue realizar as próprias habilidades, tá? Ele lida com as questões de fatores estressantes, mas ele consegue lidar com a estresse. A gente não tem como não fugir, estresse vai fazer parte do dia a dia, mas quando você tem saúde emocional, o indivíduo ele consegue lidar melhor com esses estresses ao longo do dia a dia, tá? E aí, quando a gente fala um pouquinho da ausência da saúde emocional, a gente está falando aí segundo até a OMS, 30% da população já tem burnout, tá? Que é o quê? É a exaustão física e emocional do indivíduo. O Brasil, ele é considerado o país mais ansioso, tá? Então, estamos aí no top 1 como o país mais ansioso e somos o quinto em relação à depressão, tá? E aí, a pesquisa aí a 121 Lab mostrou que 92% das pessoas consideram extremamente importante aí, ó, quem é gestor, alta de liderança, pessoas que são tomadores de decisões no mundo corporativo, mas 92% das pessoas alegam que eles consideram fundamental falar de saúde emocional dentro das corporações, tá? Porém, só 50% hoje fala ou aplica algo sobre saúde emocional dentro das organizações. E é justamente com esse propósito. Então, a Intuito, ela vem levando esses temas dentro das organizações. Para quê? Para a gente trabalhar. Por quê? É questão, assim, até um outro ponto que eu quero abordar aqui,
Ele fala que transtornos mentais são os terceiros maiores causadores do afastamento das pessoas. Então, aqui não é só uma estratégia organizacional, é proporcionar um bem-estar ao seu colaborador, tá? Felizes, elas produzem muito mais, elas trazem resultados também muito maiores, tá? E o principal, gente, a gente trabalha com pessoas. Então, uma empresa que olha as pessoas, de fato, ela realmente aplica uma gestão de pessoas aí eficiente. Então, com esse olhar um pouco corporativo. Mas agora vamos olhar o lado humano, tá? A gente olhar as pessoas como seres humanos. E por que que a gente acha que é importante? E justamente porque o intuito não quer só olhar a questão corporativa, nós queremos olhar o ser humano como um indivíduo. Por que que a gente abriu essa live? Além de divulgar os nossos produtos, nossos temas, vocês estão tendo a oportunidade de poder, nessa live, vocês vão entender um pouco sobre as emoções, o nosso corpo, e a Grazi vai ensinar algumas técnicas, tá? Então, quem acompanhar com a gente até o final dessa live, ela vai dar algumas dicas, eu vou te falar, eu estou aplicando desde então todas as nossas dicas de respiração, tá? Depois eu falo, achei que nem bexiga. Por quê? Para vocês, seres humanos, pessoas que estão aí dentro das suas casas, conseguirem aplicar e terem uma qualidade de vida, tá? Então, esse é o nosso grande propósito, como empresa, como terapeuta, né, Grazi? As pessoas conseguirem aplicar. E vamos lá! Então, eu tenho algumas perguntas, tá? Para a gente começar esse bate-papo. Vamos começar com, acho que, o ponto principal, que eu acho que é a pergunta de todo mundo. O que o corpo e a saúde mental têm em relação? Que é o tema da nossa live hoje. Agora é contigo. Então, vamos lá. O que que o corpo e a saúde emocional têm em relação? Bom, só o fato de eu estar aqui, quem está aqui é o meu corpo, né? As emoções, elas acontecem no nosso corpo. Quem vive tudo que a gente, todas as experiências que a gente experiencia na nossa vida é o corpo, né? Então, esse corpo que percebe assim, que quando eu vivencio, por exemplo, uma frustração, quem percebe essa frustração é o meu corpo. Como é que esse corpo manifesta? Através de movimentação. Travou aqui a tela? Não. Agora voltou. Tá. É uma comunicação interna que esse corpo faz para expressar essa comunicação com o outro. Porque o que é, de fato, essas emoções? Ela é uma forma da gente se relacionar com o outro. Nós somos seres mamíferos. Então, nós vivemos em bando, vivemos em seres. Então, como é que eu faço para me comunicar com o outro? Através do que eu sinto. E as emoções também, elas têm relação com a questão da sobrevivência. De como eu, como ser humano, sobrevivo aqui nesse mundo, né? Então, o corpo, ele tá sempre se manifestando. Quando eu vivencio, por exemplo, como eu falei, uma frustração, antes de eu entender que, nossa, eu me frustrei com uma situação, o meu corpo já vivenciou. Eu já me fechei, o meu ombro já se contraiu, a minha respiração já diminuiu, né? Então, tem todas essas informações que acontecem, que são sensações que reverberam dentro do nosso corpo. Isso é fisiológico. O corpo se movimenta, o batimento cardíaco acelera, dependendo do que, né, da situação que me acontece externamente. Então, tem todo esse movimento do que eu recebo de informação de fora que atravessa a minha pessoa. Então, por exemplo, se a raiva, por exemplo, atravessa o meu caminho, né, ela está me pedindo um impulso, um impulso para colocar algum limite, por exemplo. Porque a emoção, ela vem da palavra movere, que está relacionada a movimento, a trazer um movimento de algo de dentro que acontece para fora, que é essa comunicação com o outro. Então, por exemplo, a raiva, eu preciso impor que tem algo que não está legal. Essa expressão desse limite, né? Então, as emoções, elas são reações fisiológicas e elas acontecem no nosso corpo, se manifestando através dessas sensações corporais e movimentos corporais que o corpo vai fazendo. Ele fecha, ou ele abre,
né? Ou ele deprime, ou ele... Você fala do gerenciamento das emoções aqui, Grazi, aí você me corrige, é tanto o gerenciamento de entender o que eu sinto, e aí agora a gente vai falar do gerenciamento do corpo também, que é o que sente essa emoção. É correto, assim, essa minha frase? É interessante tu falar do controle, né? Mas eu não tenho como controlar o corpo, na verdade, né? O que eu controlo, na verdade, é o sentir o que o corpo tá me mostrando. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Que é essa questão da tensão que vai se manifestando no corpo. Então, por exemplo, se eu tô com um pescoço duro ali, se eu tô com um enrijecimento, existe uma questão, muitas vezes, postural, mecânica, né? Que também podem trazer essa tensão corporal, tipo uma má postura, né? Uma pessoa que trabalha bastante tempo sentada ali e vai, quando vê, tá encurvando. Mas, com certeza, dentro dessa informação, existe um limite também das nossas necessidades que estão sendo ultrapassadas. Boa. Né? E aí eu já Então, pego o teu gancho, que é isso que eu queria. Já amarro até a próxima pergunta, é como as partes do corpo e suas reações refletem nas emoções. Então eu já pego o gancho dessa questão do enrijecido, do duro que você ia falar. Como é que reflete então, isso. Gra? Então, na verdade, essa informação do corpo, por exemplo, eu vou dar um exemplo específico que eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Que a maior parte das pessoas que chegam até mim tem muita questão na cervical e no ombro, né? As pessoas sentem muito esse enrijecimento. Acho que a maior parte das pessoas é onde mais sente. Quando a gente fala do pescoço, a gente está falando de uma ponte entre o que eu penso e o que eu sinto. A cabeça, ela é como se fosse a morada dos pensamentos. E, e aqui essa região mais torácica, né, peitoral, até abdominal, ela tá relacionada com as minhas emoções mais profundas, assim, né, com a minha identidade, com essa questão visceral, né, de como eu sinto. Então, para eu não entrar muitas vezes em contato com essas questões internas que muitas vezes têm uma história, né, não resolvida, não vista, não olhada, eu tranco no meu pescoço. Eu não quero entrar em contato com o sentir, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia inteiro no computador. Ela precisa fazer aquilo, ela tem um compromisso, uma responsabilidade, algo para entregar, então ela tá nessa responsabilidade. Eu tenho essa tarefa para fazer. Mas o meu corpo está dizendo, sai, vai caminhar um pouquinho, vai respirar. E aí, muitas vezes, eu não paro para pensar, para perceber esse corpo que tá me falando. Vou parar, vou dar uma caminhada, vou dar uma respirada, vou me alongar, vou movimentar. O que esse corpo tá pedindo? Ele tá pedindo para eu me alongar, para eu me espreguiçar, para eu respirar. Não, eu abafo o que eu tô sentindo. E aí é isso, né? Eu não dá, não tô podendo, não tenho tempo, porque eu preciso fazer, Então é essa desconexão de perceber a si mesmo. Sensacional. Então, assim, Grazi, pelo que você fala, pegando até principalmente quando a gente está no trabalho, você falando é engraçado, a gente vai pensando e vai se conectando e vai vendo muito no nosso dia a dia. Por diversas vezes, às vezes eu sinto, às vezes, focada no trabalho, num e-mail, em alguma coisa. E quando eu vejo, eu tô parecendo, sabe, aquela boneca dura, assim, e muitas vezes, quando você me falando assim, eu falo, caramba, às vezes eu tô naquele momento que é como se eu não quero sentir ou a pressão, a autocobrança que eu tô tendo naquele momento, e eu fico assim, ó, e vai. Porque Porque se eu parar, a sensação aí você fala assim, que se parar, parece que não vou conseguir. Então eu preciso ficar nesse piloto automático duro para conseguir, parece que, entregar aquilo no prazo que eu acho que é o necessário. Então, me fala aqui, pessoal, quem se vê muito, principalmente a gente que trabalha no computador, no dia a dia, essa sensação, né, que eu tenho bastante. Às vezes eu esqueço, fico no piloto automático, eu endureço, e quando eu vejo, eu falo, meu Deus, parece que eu não quero. A respiração, você falou da respiração, eu falei, cara, às vezes eu fico sem a respiração completa, porque fica assim. E eu lá, pá, pá, pá. Aí, quando eu percebo, quando eu vou beber água, eu falo, nossa, acho que eu tô um pouco tensa. E aí, alguém vivencia isso? Eu
Quem quiser É interessante, né, tu falar isso, assim, Vivi, aproveitando enquanto o pessoal vai querendo elaborar e trazer, né, as informações pra gente escutar, o pessoal falando, que é legal, né, esse compartilhar, trazendo essas experiências das pessoas, do que elas percebem e reconhecem esse corpo, né? Porque essas estruturas mais crônicas que a gente percebe no corpo, porque existe uma questão, né, laboral, né, que a gente tem ali do nosso dia a dia, mas existe questões mais crônicas, que a gente percebe um enrijecimento, um corpo mais apertado, que não tem flexibilidade. Isso no dia a dia, né? No nosso processo de desenvolvimento corporal, lá na nossa primeira infância, que a gente não pode esquecer, na verdade, disso, que é o processo de formação do nosso corpo, que está relacionado, né, com como a gente sente e percebe o mundo e como a gente enxerga e reconhece as coisas, né, como a gente se relaciona, né, com esse mundo e os meus comportamentos, como eu ajo. Por quê? Porque lá no processo, quando eu estava no útero da minha mãe, no processo de formação, que meu cérebro estava em desenvolvimento, estava levando, né, informações ali para aquele corpo que estava se formando através do sistema nervoso. Depois eu vou nascer, vou passar pelo canal da minha mãe. Como é que foi esse nascimento? Como é que foi? Como é que estava essa mãe? Todas essas informações que a gente recebe no processo desde a gestação até mais ou menos 7, 8 anos, que é o corpo em processo de desenvolvimento, todas essas informações ficam registradas no corpo, junto com as emoções, né? Então, tudo que eu vou sentindo ali, eu vou entendendo como fazer isso para dar conta. E essa informação vai crescendo junto com a gente. A gente está hoje nesse corpo adulto, assim, por olha, estou num corpo adulto. Não, eu estou num corpo que tem uma história. Eu estou num corpo que vivenciou muitas experiências, que faz com que hoje eu esteja aqui com todas essas informações. Então, muitas vezes, eu falo, né, eu trabalho com a massagem também. E muitas vezes as pessoas buscam esse estado de relaxamento passivo. Mas eu falo, não funciona isso, porque essa tensão ela foi criada por você, né? Na tua estrutura de formação, com todas as informações que você recebeu. Então, esse desenvolvimento, ele acontece nesse corpo físico como eu sinto o mundo, através do vínculo, do afeto, da troca, do cuidado, da segurança, que foram essas informações iniciais que a gente recebeu. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que por algum motivo eu senti medo, eu tenho um corpo mais, assim, fechado, tensionado ou assustado, né? E aí eu vou criando comportamentos também para dar conta, né, daquele medo. Uma Enfim, dúvida, isso tem todas essas informações no corpo. uma dúvida. Eu queria até perguntar para você, quando você fala muito da infância, tem muitas emoções que elas não são, não são nos negadas. Por exemplo, a raiva. A primeira coisa que a gente aprende é não sentir raiva, né? Não pode sentir raiva de fulano. E aí a criança quer, né? Mas a gente já bloqueia. O medo, às vezes o medo, pode ser um medo que você não queira verbalizar por N motivos. Enfim, como é que fica nesse caso, Grazi? Aí, como é que fica as emoções? Existe assim, deixa eu ver, explicar um pouco minha pergunta, mas existem emoções e locais do corpo específico para aquela emoção ou não? É mais a forma, a tensão que esse corpo sente que está relacionada a um tipo de emoção. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que me foi negado sentir raiva, mas eu sinto, a primeira coisa que eu faço é bloquear e não travar, sabe? Fazer esse escudo, como você me falou. Mas para não sentir a raiva. Mas pode ser que às vezes uma outra pessoa vivencie a emoção da raiva de outra forma no corpo. Eu queria entender se existem locais específicos do corpo para cada emoção ou não. Depende da forma que aquele indivíduo constrói de acordo com a história dele, como você Isso. falou. E se você consegue dar alguns exemplos, assim, eu fico tentando, então, às vezes até eu gosto de entender um pouco no dia a dia. Às vezes, poxa, como é que eu consigo? Será que às vezes eu sou muito raivosa, só que eu reprimo isso?
e eu tô respirando menos, eu tô mais dura, sabe? Não sei se eu me fiz clara. Sim, tem muita informação aí que a gente pode olhar, né? Assim, por exemplo, eu vou só trazer um pouquinho dessa questão da raiva que tu trouxe. Olha que interessante. A gente não tem como separar as nossas questões de desafios pessoais com a primeira infância. E não tem como separar essa educação que nos foi dada por nossos pais, por os cuidadores que, né, tiveram conosco, do sistema em que a gente vive, porque os pais, eles educam, né, os educadores, eles precisam educar para o sistema. Então pode ver, por exemplo, a raiva, muitas vezes ela é permitida para o homem e pouco permitida para a mulher. E o medo, ele é mais permitido para a mulher e meio estranho para o homem. Só que isso não existe, na verdade, né? Porque nós temos todas as emoções acontecendo o tempo todo no nosso corpo, então isso não existe. Então, tem muito na nossa educação, na nossa não educação emocional, na verdade, porque de fato os nossos pais foram fazendo o que foi possível, também lidando com coisas que eles tampouco foram educados. A gente não foi educado emocionalmente, de fato. E é o que tu falou, né? Quantas coisas de formação tem, do tipo, eu quero expressar uma raiva, alguém pega uma coisa que é minha e eu não quero, mas aquele pai tem que fazer uma social com o pai do amiguinho e diz, deixa ele, sabe? Em vez de respeitar o espaço, aquela criança cria essa informação do tipo, tá, né? Eu não é feio eu impor o meu limite, eu saber qual é o meu espaço, e essa informação fica. Então, a raiva, por exemplo, quando a gente vem falar da raiva, claro que todas as emoções, elas acontecem o tempo todo no nosso corpo, porque as emoções, como eu falei, ela está relacionada com o movimento, vem da palavra latim emovere, que é movimento, que é trazer do que está dentro para fora, para essa relação com o outro e com o mundo, com a sobrevivência, né? Então, esse movimento de expressão da raiva, muitas vezes, ele não pode, né, ser expresso. Então, por exemplo, nesse sistema, a gente é podado na questão da sexualidade, por exemplo, né? Então, a gente vive castrações, a gente vive repressões. Então, eu não posso expressar totalmente o que eu sinto, né? Aquele impulso. É errado fazer isso. Então, eu travo naquele lugar. Então, sim, como tu perguntou, dependendo da etapa que eu tô na vida, aquilo se manifesta mais. Por exemplo, quando a gente fala da raiva aqui, que as pessoas têm bruxismo, têm essa tensão, inclusive muitas vezes essas questões da cervical tá relacionada com esse controle, né, de não deixar essa expressão da raiva, não deixar essa manifestação da expressão da raiva acontecer. Também tem uma relação com a amamentação, dessa falta do que eu não tive, né? Do que eu, né, precisei em algum momento e não tive essa nutrição. Às vezes eu até fui amamentada, mas eu não tive a presença da minha mãe. Ela teve depressão pós-parto, por exemplo, no meu caso, isso aconteceu, né? Então, emocionalmente, a minha mãe não estava ali presente, né? Com aquele contato que eu falei ali antes, né? Daquele afeto, daquele olhar, daquela presença, né? Que faz com que eu realmente me sinta visto, me sinta com que eu sinto, né? Que eu sou visto, que eu sou aceito. Então, é validado o meu sentir. Quando não sinto essa conexão, não tenho essa validação, né, daquele ser, daquele contato que está ali. Então, eles falam justamente, eles dão um exemplo, acho que até é válido rapidamente comentar, de uma família que são indianas, né, eles não são de castas que não são com poder aquisitivo, né? E muito pelo contrário, vão falar, nossa, a criança ela deve sofrer, né, por conta da ausência financeira. E muito pelo contrário, apesar da mãe ter uma grande dificuldade, o modo dela de amor e afeto que ela entrega para aquelas crianças, elas impacta positivamente na vida dos filhos, né? Então, quando você fala da questão do amor, às vezes o acolher, né, o aceitar as emoções, dar esse acolhimento faz a diferença aí para a vida de uma criança. E aí eu quero aproveitar também pegar o gancho que falar da história que o nosso corpo conta. Então, o nosso corpo conta uma história, certo? E é muito do que você aborda até em alguns encontros, né?
E conta um pouquinho o que você geralmente fala nesses encontros, Grazi, sobre o que o corpo fala. Dá para você dar um panorama aqui para a gente, até para o pessoal entender um pouquinho? Sim, então é mais ou menos essa história do processo de mielinização, né? Que o corpo faz. O que é a mielinização? É a energia de vida passando pelo nosso corpo em algumas etapas, em algum momento que o corpo está em formação naquele momento. Então, como eu te falei, na gestação, a gente está com o cérebro se formando, levando o sistema nervoso para todo o corpo. Né, fazendo, né, essa estrutura de sistema nervoso. Então a gente pega bastante ali na gestação essa região mesmo, da cabeça, dos olhos, desse contato com como eu percebo o mundo de forma mais sensorial, a pele, né? Então tem todas essas informações que a gente vai fazendo mais profunda dessas estruturas que o corpo vai criando, né? Então, eu saio desse útero e eu busco o mundo através da boca, desse contato com a boca. Então, a energia de vida, que é a energia da sexualidade, que é a energia sexual, ela é energia vital, né? Diferente do entendimento que a gente tem de sexualidade, né? É a energia que pulsa no corpo inteiro e vibra o corpo inteiro. Então, a energia está aqui. E aí a gente tem, né, todas as outras fases da nossa vida. Então, por exemplo, aqui no pescoço, que é essa parte do controle, né, que eu te falei, existe uma criança que está ali já com o pescocinho mais durinho, já consegue exercer o próprio controle do corpo, já consegue botar a cabecinha pro lado, por exemplo, quando vai receber uma papinha na boca e ela não gosta, ela já tem esse controle melhor de si, né? Então essa criancinha vai crescendo, ela começa a se expressar mais, já começa de repente falar um pouco, né? Traz esse movimento de expressão da identidade que tem a ver com esse peito que expressa que posso ser quem eu sou ou não, né? Essa criança muitas vezes para poder ser aceita, ela precisa fazer, faz aquilo que o papai disse, que é bonitinho, faz aquilo que a mamãe falou. Essa criança às vezes se sente, né, tipo, manipulada, ela não pode ser ela mesma, ela não pode expressar quem ela é. Né? E aí a gente tem o diafragma também, que tem essa informação que está conectado com todos os outros, as outras couraças, né, que a gente tem no corpo, que são essas estruturas, né, de formação do corpo. Imagina como se fossem, elas correm tudo no horizontal, né, essa energia. Essa couraça, a energia, ela acontece na coluna vertebral. Ela tá ali, ela sobe pela coluna vertebral, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ela vem nesse movimento vertical, né? E as couraças, ela vem como se fosse um aperto, é como se ela apertasse ali naquela região. Aquela região fica tensionada. E aí, então, a gente tem o diafragma, que é essa questão com a respiração, que é um dos maiores bloqueios que nós temos, que é esse contato com a expressão visceral da minha essência, assim, sabe? De como eu realmente me posiciono, sou, me expresso, e eu me tranco, eu não posso expressar de verdade, sabe? A minha essência, a minha natureza. Então, o bloqueio do diafragma, ele está relacionado com todos os outros, assim. Aí a gente tem a couraça também do abdômen e a pélvica, que vem desse caminho do 0 aos 7 anos de idade, né? Criancinha ali com 7 anos, já começa a sentir os genitais, aí os pais já começam, né, a evitar, né? E aí aquela criancinha entende que não pode sentir aquilo, então começa as repressões, aí eu fico com o meu quadril trancado, aí eu não consigo respirar, né? Melhor trancar a respiração para eu não sentir isso. E essa informação vai caminhando com a gente pela vida, sem a gente compreender, né? Tem essas informações que são mais primárias ainda, né? Que tem a ver com esse bebê ainda, né? Que ainda não tem esse controle muscular do corpo, que é a etapa pré-verbal, que a gente faz terapia, fala, e muitas vezes a gente não consegue entender porque essa informação tá no corpo.
né? Tá no inconsciente desse corpo. E através do corpo é mais fácil, às vezes, vir uma emoção que foi sentida e que eu não consigo, muitas vezes, entender o que é, dar nome para ela, né? Ou entender, nossa, isso aqui eu sinto porque isso aconteceu uma vez com a minha mãe, com meu pai, com meu tio. Não, às vezes é uma informação de uma emoção que eu não sei o que que é, de onde que é, mas é uma emoção que chega. E eu dou espaço e dou vazão para essa emoção chegar. Uma vez, e aí eu vou já puxar a próxima pergunta, que agora a gente vai falar do corpo. Mas é um exercício que eu aprendi bastante, até com técnicas de atenção plena, é assim, e aí eu convido para quem estiver nos ouvindo também esse exercício. Eu falo para dar uma pausa e observar o corpo. E aí, como é que ele tá? Geralmente até a gente faz essa brincadeira nos workshops e as pessoas, aí elas param na hora porque elas percebem. Eu falo, tá balançando a perna? Tá duro? Tá respirando tranquila? Tá, ai, Erika, ó, ó, como é que tá? Tô falando o que eu aprendi contigo. E aí eles param e falam, putz, aí a gente fala, provavelmente, o que você o que você está sentindo? Então, vem que daquele chacoalho da perna é alguma emoção. Tá angústia, tá preocupado, tem alguma emoção ali. E aí pergunta, e o que você estava pensando? Por mais que você está aqui batendo papo, mas existe, né? Fica aquele pensamento. E aí eles param e falam assim, caramba, é verdade. O que eu estava aqui meio que atrás das orelhas que eu escuto, tá fazendo eu ter esse chacoalhão. É aquele boleto, é aquele e-mail que eu esqueci, e assim, é batata, como as pessoas estão o tempo todo, né? Assim, e é o corpo. E para falar de corpo, Graça, você é massoterapeuta, você vai falar até um pouquinho aí do trabalho que você faz com as pessoas, né? Como é que as pessoas chegam? Então, já que você tem todo esse cuidado do corpo, você cuida do corpo dessas pessoas, como é que geralmente essas pessoas chegam? A gente já conversou, assim, as pessoas têm clareza, ou você fala, as pessoas só querem lá relaxar, mas quando você começa a conversar com elas, elas percebem que, putz, para aí, não é só ir lá e relaxar, tem um além nessa massagem, conta um pouquinho, óbvio, preservando, a gente não vai falar nome de pessoas e tal, mas como é que acontece na prática, você que cuida dos corpos? Então, é muito interessante isso, né? Por exemplo, só puxando um pouquinho do gancho do que tu falou, dessa questão do movimento, que as pessoas estão lá balançando perna, isso, porque entra dentro daquilo que eu falei, né? Emoção vem da palavra movere, que é um movimento, tem carga. A emoção, ela gera uma carga no corpo, porque ela é impulso de ação, ela pede algum movimento para ser feito. Então, esse impulso de ação, muitas vezes, quando eu não coloco em movimento, é uma carga que está no meu corpo que precisa de vazão. Então, eu tô ali com a perna balançando, eu tô ali com o braço, eu tô cheio de tique ali, porque o corpo tá pedindo essa vazão, esse movimento, né? Que é um estado de ativação, muitas vezes, que a maior parte do tempo a gente está em estado de ativação, que é o que? O sistema nervoso ali, que é a parte mais do simpático, que é a que busca que tem que fazer coisa. Eu tenho que estar em ativo, eu tenho que fazer coisa, roendo unha, é isso. Exatamente isso. Então, assim, as pessoas que eu sinto, assim, muito. A maior parte das pessoas, na verdade, para dizer isso, elas têm muita dificuldade de entrar nesse estado de relaxamento. Elas querem relaxar. Elas buscam, eu preciso do teu atendimento porque eu quero relaxar. E aí essa pessoa deita na maca dura. Não tem relaxamento nenhum, assim, tipo, dura. E aí você fala, tá, então solta o corpo. E a pessoa não consegue soltar o corpo. Você vê ali, tipo, você levanta o braço da pessoa, a pessoa tá com o braço duro. E aí você fala, deixa a lei da gravidade atuar, solta. 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 E às vezes a pessoa não sabe soltar, solta o cotovelo. Cotovelo, peraí, onde que é o cotovelo? Aí, calma aí, deixa eu ver. Aí ela solta o braço, ela mexe o braço todo. Foi cotovelo, só o cotovelo que tá duro aqui. E a pessoa mexe o braço todo e não tem essa consciência do próprio corpo, muitas vezes. Então, ela, além de não conseguir esse estado de relaxamento, ela não consegue perceber onde é que tá tenso, como é que eu solto, né? E aí, dentro disso, dessa informação, a gente percebe que existe uma dificuldade imensa de respirar. As pessoas respiram com o peito. As pessoas respiram uma respiração curta.
que é 30% da nossa capacidade, da nossa potência. E aí a tendência dessas pessoas é respirar e soltar bem menos do que normalmente elas inspiram. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de um processo de uma crise de pânico, de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, que a pessoa fala, eu tô sem ar, não tem como tá sem ar, porque o ar tá aí disponível. Eu não tenho espaço para esse ar entrar. Então, uma das coisas que eu faço muito nos meus atendimentos, que eu trago essa consciência, não só com os atendimentos de massagem, com os atendimentos das práticas corporais, né, que traz essa consciência desse corpo, desse relaxamento, é o soltar a voz e soltar o ar pela boca. Deixar o ar sair por trás da garganta e expressar o que eu tô sentindo. Então, por exemplo, se eu chego numa região ali que a pessoa sente uma tensão, numa lombar, por exemplo, dói a minha lombar, eu tô com dor na lombar, então você pressiona em alguns lugares, eu sinto dor na lombar. Qual que é a minha tendência? Esse é o movimento. Eu seguro, tranco e prendo. Imagina agora, eu vou te trazer essa imaginação aí pro pessoal que tá aí, ó. Imagina você batendo a ponta do teu pé agora na quina da cama. O que você faz? Primeiro movimento que tu faz. Então, essa tendência que a gente tem para não entrar em contato com a dor, com o que eu tô sentindo, é trancar. Ah, fechou? A portinha aqui que você fala, a ponte, né? Isso, e não só a ponte, a gente fecha todas elas. A gente tem vários, né? A gente tem vários. É um tubo que flui energeticamente. E aí eu vou prendendo, eu vou tendo um monte de freio, que essa energia de fluxo de vitalidade não acontece, porque eu tô toda trancada. Porque eu não quero entrar em contato com a dor. E aí, quando a gente está falando de dor, eu não estou falando só da dor física. Eu estou falando também da dor de entrar em contato com questões emocionais mais profundas também. Que aí eu tranco aqui, não posso entrar em contato com isso que eu não dou conta. Quem não dá conta é aquela criança pequena que não tinha estrutura. Hoje nós estamos num corpo adulto, que a gente precisa ter essa consciência desse corpo adulto, ganhar essa conexão com esse corpo, de reconhecimento desse corpo, de trazer essa autorresponsabilidade sobre o corpo como prática diária, sabe? Porque isso é autocuidado, na verdade, né? A gente colocar como prática diária algo que realmente vai me ajudar a dar continuidade na vida, a fazer tudo que eu preciso fazer, a me relacionar com as pessoas. Porque, por exemplo, se eu não consigo lidar com as energias que acontecem dentro do meu corpo, dessa carga, por exemplo, da raiva, eu chego ali em casa, tô travado o dia inteiro ali, guardando tudo, um monte de coisa. Eu chego em casa e aí a minha raiva vai expressar em violência, agressividade. E a raiva não precisa necessariamente... A raiva, na verdade, ela não tem essa relação direta com a violência e a agressividade. Ela é um impulso de manifestação de força para eu fazer, para eu agir, para eu dar limite, para eu dizer não. Para eu dizer, não, chega, chefe. Deu. Até aqui deu. Sabe? Exatamente. Então... Tem uma outra parceira que ela sempre fala da raiva. A raiva, ela, o que faz a gente mover... Eu falo que vai para academia por ódio, porque é a raiva que faz o movimento, de você conseguir segurar, né, coisas. É a força dos seres humanos, é a raiva. É que a gente, às vezes, canaliza ela num momento de impulso. Mas se a raiva for muito bem canalizada, a pessoa tem grandes benefícios com a raiva. É isso. Olha que interessante que tu trouxe, né? Tu falou dessa coisa, né? A pessoa vai na raiva, vai com ódio, né? Porque nós praticamente estamos tão acostumados a estar sempre na dor, no desafio, que a gente se desconectou, inclusive, do prazer. Aí eu volto lá naquilo que eu estava falando, sobre essa questão da dificuldade com sentir, né? É difícil para mim entrar em contato com o que eu tô sentindo, né? Então eu prefiro não sentir, eu evito de entrar em contato com essa dor, com essas emoções que tem, né, essa informação da história, do corpo, né, que a gente falou. Mas eu também não consigo entrar em contato com prazer. E aí é esse lugar que eu te falei. A pessoa vem aqui, busca um estado de relaxamento, eu não consigo sentir esse prazer. Eu não consigo estar em estado de prazer. Se eu, por exemplo, vou tirar as férias com a minha família, eu estou em estado de alerta, ativação, meu corpo está em estado, sistema nervoso simpático ativado, eu não consigo fazer essa informação.
chegar Aí. de, tá, é possível relaxar agora. Aqui eu consigo relaxar. Porque é o corpo, é aquilo que a gente falou, é as armaduras do corpo que não conseguem entender que, peraí, agora eu não preciso dessa armadura para me defender. Agora eu posso soltar e, né, desfrutar de estar, por exemplo, sentado com a minha família, relaxado, conversando. Vou abrir logo mais. O Matias trouxe uma pergunta. Segura aí que eu já vou falar, Matias. A gente já conversou um pouquinho. E eu lembro que 2 pontos que você falou. Uma vez você me perguntou assim, Vivi, como é que tá sentindo o seu corpo? Aí eu falei, nossa, eu fui muito, porque assim, pessoal, eu faço. Deixa eu te perguntar. Ai, Eu já quero te perguntar. perguntar. Eu quero te perguntar agora para ver se tu aprendeu. Daí depois tu me fala. Como é que eu falei e como é que eu tô falando agora? Vou falar pro pessoal. Gente, quando ela fez essa primeira pergunta, eu já fiz terapia por muitos anos, tá? E como eu falei no começo da live, eu acredito muito que o tema que a Grazi traz, ele é um complemento, porque aqui a gente está falando do corpo, tá? Eu que fiz muito terapia, eu fiz muita análise. Então, eu estou o tempo todo analisando meus pensamentos, sabe? Para ter consciência da forma que eu penso. Então, quando a Grazi me fez a pergunta, a primeira coisa que eu fiz foi falar sobre o meu pensamento. Falei, Grazi, eu estou sentindo que eu estou controlando as coisas e automaticamente eu me sinto mais. Eu fui falando da minha parte psíquica. Ela falou, Vivi, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Foi o que o seu corpo está falando, como você se sente. E aí eu parei e falei. Eu falei, Grazi, eu estou com o pescoço enrijecido, então vou te falar também agora, tá? Que agora eu aprendi. Eu olho, óbvio que eu observo meus pensamentos, que ele continua até uma dica, né, para quem for fazer terapia agora, olhar o corpo, que não é só o que eu penso, mas eu sinto que a respiração, que é o que a gente vai aplicar, daqui a alguns minutos a gente vai fazer a respiração de bexiga. Eu estou tentando o tempo todo melhorar a minha respiração, tá? Então eu sinto muito, eu percebo, principalmente que eu estou numa semana bem corrida, e eu tô super assim, como falar, apreensiva, né, por alguns projetos, algumas coisas, eu sinto que eu tô com essa parte aqui do corpo mais enrijecido. Então, e a respiração, eu tô o tempo todo voltando, mas assim, quando eu vejo, eu tô, respiração, né, assim, parece cachorro. Cachorro quando vai dar a volta no bairro, volta, parece meu cachorro quando vai pra passear. E aí eu lembro e falo, meu Deus, tá. Aí eu volto, entendo o que eu tô pensando, mas eu falo, olha meu corpo. Aí eu tento regular o meu corpo, tá? Então, ó, tô indo bem, né? E é sobre isso, na verdade, que isso tem a ver com a senso-percepção, que chama, que é a nossa capacidade de perceber o que eu tô sentindo. E aí quando eu falo, o que você tá sentindo, afinal? Eu tô sentindo que eu tô cansada. Não, como que o teu corpo sente o cansaço? Aí eu Sim. sinto peso no ombro, eu sinto um peso no ombro, uma dificuldade de respirar, a minha perna parece que tá latejando. E muitas vezes isso tá acontecendo no corpo, mas eu tenho tanta desconexão com essa senso-percepção que eu não consigo reconhecer o que meu corpo está me mostrando. É desenvolver uma relação mais íntima com as nossas sensações internas. Não foi treinado, primeiro, para entender as emoções, e segundo, para entender o nosso corpo. A gente não foi condicionado. Grazi, eu vou trazer a pergunta aqui do Matias, tá? Matias, obrigada pela pergunta e eu vou compartilhar aqui, ó. Existe algum hábito diário que eu posso adotar para amenizar a raiva e o estresse do dia a dia? Gente, acho que é só o problema do Matias aqui. De quem é? Só é do Matias? Esse problema é da população brasileira. Como é que é? Tem algum hábito, Grazi? Cara, olha, tem um exercício que é muito interessante, assim, é muito legal, porque o que é isso, né? A energia da raiva ela é uma energia de alta carga, né? Ela é uma energia quente. Então, tem sim, tem algumas práticas, deixa eu só me organizar aqui para sair, que é assim, eu vou fazer o seguinte, eu posso responder junto com a respiração? Vamos, então segura, Matias, que é o nosso objetivo aqui da live. Então,
Bom, só para a gente sabe, eu sou da parte de treinamento, preciso ir contextualizando. Bom, falamos um pouquinho no começo da live, quem não puder, depois eu vou disponibilizar sobre o que é o corpo e as emoções. Primeiro, entender das emoções, aonde acontece, tudo acontece muito até na nossa infância, como a Grazi trouxe, então a gente falou muito da influência das emoções, não, das relações, também tem a ver com as relações, mas das emoções com o nosso corpo e o porquê. E até o começo de tudo isso, que é o nosso começo de vida. Agora a gente começou a falar da parte física mesmo. A parte, como a gente percebe essa ausência de fluidez, né? O enrijecido. Tá? Então a gente está falando um pouquinho disso. E qual que é o nosso grande propósito? Agora a gente aplicar uma prática que a Grazi vai ensinar tá bom, então eu já sei. Não posso controlar minhas emoções. Então, o que eu posso fazer, pelo menos, para ter uma qualidade de vida e perceber? Então, o primeiro ponto aqui, Grazi, você me corrija. Perceba, a partir de agora é o que eu estou pensando, principalmente quem faz terapia, é o que eu estou pensando. Mas a segunda pergunta que fica é o que eu estou sentindo. Acho que o que é meu corpo? Seria essa frase? Trazer ainda a pergunta, como eu sinto o que eu tô percebendo? Boa, então, sabe? Como é que eu sinto, galera? É como eu sinto, não é cansaço, como a Grazi falou, é físico. Tá duro o pescoço, tá doendo o dedo, tá o olho cansado, cansado não, dolorido ou pesado. É isso que é para as pessoas perceberem, certo? Então, vamos aí. Isso, e aí a gente volta para essa parte da respiração, porque aí, se você for perceber, tudo que você vai sentir no corpo ali, dessas coisas, tu vai perceber sempre que a tua respiração não tá completa. Que tu não tá respirando. Se a gente tivesse consciência da gente corrigir, e é corrigir mesmo, né? É que eu acho que esse processo de trazer consciência para o corpo, ele tem que ter muita paciência. Porque pensa que a gente estruturou, é uma base sólida, tipo, é algo condensado, que precisa de um tempo para esse corpo ir flexibilizando, precisa, sabe, é uma etapa após a outra, através de algumas práticas, de alguma respiração e de alguns reconhecimentos no dia a dia. Então, eu não, tipo, eu me vejo direto assim. E o que eu faço quando eu tô assim? Corrijo? Corrijo? Corrijo 30 vezes, entende? É sobre isso. É sobre essa percepção. Claro que se a gente tiver algumas práticas, né, principalmente no yoga, né, pessoas que já fazem práticas corporais, trazendo essa questão da consciência mesmo, tu vai estruturando esse corpo num outro formato. É como se você estivesse moldando, né? Quer dizer, tu destrói uma informação, assim, não destrói, mas tu dissolve. A palavra é melhor. Dissolve e vai construindo uma nova informação nesse corpo. Então, a respiração, ela é um dos maiores bloqueios que nós temos. A maior parte das pessoas respira com o peito, então, assim, uma prática que eu vou trazer primeiro para a gente fazer essa avaliação, né, de como é que tá a minha respiração agora nesse momento. Coloca uma mão no peito e uma mão lá no baixo ventre, embaixo do teu umbigo. Coloca lá e respira normal. Respira como você respira normalmente. Só percebe qual mão que você percebe subir primeiro. Se esse ar consegue chegar lá na mão da barriga. Será? Essa é a primeira coisa que a gente faz. Quem decide compartilhar, pode botar aí para fazer junto com a gente, que é bacana fazer esse auto-olhar sobre a respiração, né? Então, percebe como é que tá essa respiração agora nesse momento, se você consegue levar esse ar lá pro teu abdômen ou ele fica mais nessa região peitoral. Faz 2 respirações aí, bem profundas, dentro do que você costuma respirar. E agora, eu convido você a trazer para a tua imaginação um balão de festa. Pensa num balão de festa, aquele balãozinho murchinho. Quando a gente enche o balão, né?
esse balão ele vai crescer para baixo, a gente vai empurrar o ar como se a gente estivesse levando o ar lá para baixo do balão. Então esse ar enche embaixo e aí naturalmente esse balão quando está cheio embaixo e ele não vai mais descer, ele começa a expandir para as laterais. O que, que é isso? A gente vai inspirar pelo nariz, levar esse ar lá para o nosso abdômen, enchendo a nossa barriga. Quando essa barriga encher, a minha costela vai começar a crescer até que esse ar chega no alto do peito. E muitas vezes a gente tem um bloqueio dentro desse lugar, então é muito difícil conseguir isso. Mas é um exercício que a gente vai fazendo, né? E um desses exercícios que eu vou trazer para vocês é fazer essa prática de colocar uma mão no abdômen, embaixo do umbigo, uma mão no peito e inspirar bem profundo, levando essa consciência desse ar como se você estivesse empurrando o ar lá pro teu abdômen. Então tu percebe que quando tu inspira, naturalmente tu tá colocando o ar para dentro, então a tua barriga ela vai crescer. E esse ar vai subir até chegar lá em cima. Quanto mais lento tu fizer essa respiração, mais ar você consegue colocar para dentro. E você vai exalar devagarinho, esvaziando primeiro o peito, murchando, até aquele balãozinho voltar à sua forma original. Murcha. Eu esvazio, eu solto, eu desapego. Porque é isso, né? A respiração ela é a representação da própria vida. Então, eu inspiro, eu recebo a vida, eu seguro essa vida dentro de mim, eu solto, eu desapego, eu deixo ir, fico no vazio. Então esse é esse trabalho. E pra gente ir soltando, né, muitas vezes esse bloqueio ele acontece aqui nessa região, né, que eu respiro e parece que tranca. Então é como se eu não conseguisse fazer esse ar subir. Muitas pessoas sentem isso, muito. Então eu vou deitar no chão. Eu não tenho como fazer isso agora, não tenho espaço para isso aqui, porque tá tudo estruturado aqui, montado, mas eu vou deitar no chão e eu vou colocar uma almofada aqui nessa região, bem aqui, como se eu estivesse abrindo mesmo. A intenção é como se eu abrisse o peito. Eu vou deitar no chão, eu vou abrir o peito, botar essa almofada e vou fazer essa respiração, colocando a mão no abdômen, a mão no peito e respirando bem profundo, levando essa intenção desse ar lá no abdômen. Show. E aí, respondendo Matias, tem algum... Aí, Grazi, as pessoas fazem assim num tempo específico, como você falou, é um treino. Da mesma forma que as pessoas praticam uma meditação, um momento de relaxamento e tal, é um treino. Tem um tempo, às vezes, as pessoas fazerem, ou pode fazer quando elas sentirem que é o momento de voltar para respirar, porque o que eu entendo é voltar sempre para respirar da forma correta. Tem alguma dica assim, para a gente falar? Eu acho mais importante que a pessoa faça todos os dias 5 respirações dessa, bem profundas e consciente, do que ela queira fazer grandes tempos e não dê continuidade, né? Porque essa prática a gente vai fazendo aos poucos como se a gente estivesse dissolvendo, né, esse bloqueio diafragmático, né? Então, se você fizer 5 respirações dessas, com o peito bem aberto, uma almofada nas costas, deita no chão, sente essa abertura, coloca uma mão no peito, uma mão no abdômen, sente esse ar enchendo, faz 5 respirações dessa todos os dias antes de levantar da cama, por exemplo, só bota o travesseiro ali. Tu nem levantou da cama, só antes de você levantar, você faz essa ali, 5 respirações, já vai fazer grande diferença e trazer essa percepção pro teu dia a dia. Como a gente falou, né? Reconhecendo e percebendo como é que eu tô com a minha respiração nesse momento. Tá tudo bem, é só respirar. Se eu não tô respirando, eu vou respirar. Se eu não tô respirando, eu vou respirar. Até que esse hábito de estar percebendo isso com frequência, eu vou me corrigindo com mais frequência e vou percebendo isso, né? Essa qualidade. E aí, respondendo, como é que é o nome? Matias, né? Matias. E aí, respondendo, Matias, tem uma prática que é muito maravilhosa, que como eu falei, né? A emoção, ela é energia do corpo, é carga, né? Então, a gente fica de pé. Não sei se vocês vão conseguir me ver aqui.
Você vai ficar de pé, tá? E vai deixar os pés bem fixos no chão. Sente os pés bem ancorados no chão, tá? Deixa os joelhos um pouquinho, levemente flexionado. Não, se o joelho ficar duro, rígido, tu não consegue fazer o movimento. Então imagina nos joelhos, vai fazer. Como se fosse duas molinhas assim, tá? Duas molinhas tu vai fazer. E aí tu vai soltando o teu ombro e vai inspirando. E soltando o ar pela boca, como eu falei, deixando sair, deixando vibrar as cordas vocais. E vai vibrando. Essa é a ideia. Os pés bem fixos no chão, joelho molinha, os ombros relaxados, os braços bem soltos. Inspira pelo nariz. Solta pela boca, solta o ar. Solta, às vezes tem um deixa vir o que o corpo precisa, né? E aí tu vai fazendo esse movimento, vai fazendo. Tu pode aumentando a velocidade, né? Sem tirar os pés do chão. É como se você estivesse dando uns pulinhos com os pés bem ancorados. E aí inspira, levanta o braço. E solta lá embaixo, deixa cair. Mas aí quando você soltar, você solta o braço e solta mesmo o corpo, e solta o som, e solta. Que essa é a energia de descarga que a gente vai estar fazendo. Olha, não tem Essa prática é maravilhosa, gente. Essa prática é muito boa. Ela é super simples e ela é muito maravilhosa. bacana. Então, aqui, ó, respiração, ponto 1. O que o meu corpo está sentindo? É o primeiro que eu estou pensando, o que o meu corpo está sentindo. Respiração e pulinho, gente. Olha que dicas maravilhosas aí para a gente falar do corpo e as emoções. Cadê o Matias? Respondeu? Cá estou. Ele está fazendo? Ó, amei a dica de já fazer na cama, porque depois que levanta começa a correria. É exatamente, Marcel. Aí, obrigada por contribuição. Então, isso é verdade. Quando a gente fala desse mundo aí contemporâneo, esse mundo corrido, melhor fazer se o momento que você consegue é na cama, vamos fazer na cama. E é muito do que a Grazi falou, isso não pode virar um fardo, uma cobrança. Lembra do que ela falou do prazer, né? A academia tem que ser prazerosa, tem que ser coisas prazerosas, senão não faz sentido. Então, que seja de uma forma prazerosa, sem cobrança, respeitando muito o seu tempo. Ai, Grazi, bom, ficaria aqui a noite inteira, tá? Com você, eu quero aproveitar agora também. Então, pessoal, a Grazi está aí, nossa parceirona, para falar sobre terapia corporal. Então, para quem é do mundo corporativo, a partir de agora a gente está levando o tema de workshop, consciência da respiração. O corpo tem a ver, né, com as emoções, mas de uma forma de workshop, que a Grazi dá toda essa explicação, tá? Teórica e prática, e também temos bastante a parte experience, que é a parte de respiração. Então, a gente leva para as corporações momentos de respiração, muito do que a Grazi falou, no chão, sentado, então a gente consegue aplicar isso dentro das empresas. Também tem o corpo em movimento. Vou deixar você falar. Fala um pouquinho para o pessoal o que é o corpo em movimento. Eu ainda não sei os nomes completos, tá? Respiração consciente e automassagem, que são os nossos 3 produtos Experience, que é o pessoal vivenciar no corporativo. Conta o que é automassagem, Grazi, respiração consciente e o corpo em movimento, para o pessoal entender um pouquinho. Então, o automassagem, a gente vai despertando essa senso-percepção. É como se a gente vai fazer movimentos de auto-toque para desenvolver... É como se a gente estivesse afinando o nosso contato de percepção do corpo. Que é o que a gente falou, que é uma das dificuldades que a gente tem de reconhecer o que a gente está sentindo, porque eu não tenho essa sensibilidade de autopercepção. Então, essa automassagem, ela na verdade, esse contato para eu afinar essa relação de contato comigo. Que é aquilo que a gente falou lá atrás, lembra que uma dos bloqueios mais fortes que nós temos na vida é a falta de contato e de afeto inicial.
E isso a gente vai aprendendo até com a gente mesmo, sabe? De não se tocar. É mais fácil pra gente fazer carinho no outro do que a gente mesmo. Então, esse auto-toque, ele é muito curador. Então, esse é um trabalho assim que ajuda muito, né, no nível de estresse no dia a dia, desse autocuidado através do contato consigo mesmo. A respiração consciente, a gente traz práticas, né, para poder ampliar essa capacidade respiratória, trazer essa consciência e desbloqueando e flexibilizando essas camadas mais profundas que impedem com que a gente possa respirar e possa sentir o prazer de verdade, né? Porque realmente, assim, quando a gente aprende a respirar profundo, soltar, sabe? Isso é muito prazeroso. É orgástico, inclusive, assim, de verdade, é muito prazeroso. E a gente fica muito limitado mesmo, assim, numa respiração curta, sem sentir, sabe, prazer pela vida. Porque a respiração é vida. Então, Respirar, gente, de graça. de graça, De graça e simples. a solução está embaixo do teu nariz. A solução dos teus problemas está embaixo do teu nariz. Respira. Exatamente. E o corpo em movimento? E o corpo em movimento são práticas. São práticas que a gente traz através de mobilidades corporais, sempre associados à respiração. Então, a respiração, ela entra em tudo. Ela é a principal, sim, ela tá no topo de todas as práticas. O corpo em movimento traz práticas corporais para a gente ir soltando essas tensões, né? E vamos ganhando ferramentas e recursos para que a gente possa ter no nosso dia a dia, né? Alguns exercícios, algumas vivências para a gente poder ir soltando, né? Essas couraças, essas tensões, sem precisar ficar dependente de alguém que faça isso, de uma pessoa que faça massagem, né? Ir trazendo esse reconhecimento, essa consciência de onde é a morada das minhas tensões e de que forma que eu vou fazendo isso através dessas práticas corporais. Isso tudo é corpo. Mas agora vamos falar nós, seres humanos, pobres mortais. E agora, o que eu faço, Grazi? Se eu quero ter uma Grazi na minha vida. A Grazi está em Floripa, tá? Mas a Grazi em alguma asa, eu vou fazer fofoca. Posso? Posso fazer? A Grazi também deve vir logo mais, até porque agora ela vai atender em 30 e 30, está em São Paulo, mas a Grazi também vai começar a ter atendimentos aqui presenciais em São Paulo. O que a Grazi faz para as pessoas que querem cuidar do corpo? Então, meu trabalho é trazer essa consciência corporal, né? Então, normalmente, dos atendimentos presenciais, eu sempre começo com a massagem, porque através da massagem, esse reconhecimento das minhas dores, da minha dificuldade de soltar quando eu sinto em algum momento que dói, né? Todo esse trabalho que eu falei até agora, ele parece muito, né, na sessão da massagem. Então, normalmente, eu faço, né, esse atendimento com a massagem presencial. Então, eu vou uma vez por mês para São Paulo também para fazer os atendimentos aí. E aí tem um acompanhamento terapêutico, que é um trabalho um pouco mais profundo, que é o caminho consciente, que são 4 sessões, onde a gente vai fazer prática corporal, né, para ir percebendo ali o que mais te incomoda hoje. E aí a gente vai fazer algumas práticas para você ter esses recursos, essas ferramentas, uma prática de respiração e a jornada corpo consciente, que são 8 encontros, e nesses 8 encontros a gente vai fazer um trabalho terapêutico para a gente compreender essas etapas iniciais da vida, como esse corpo se manifestou numa tensão, né? E aí, através, né, desses recursos que eu tenho, né, de práticas corporais, que um deles também é o renascimento, que é uma técnica de respiração. São 60 minutos de respiração e é como se fosse uma limpeza mesmo a nível celular, né? Trabalhar só respirando assim, as pessoas entram em contato com muitas questões internas. Então, é isso. Veja a hora de você chegar aqui em Tampa. Grazi, ficaria aqui a noite inteira. Bom, eu espero que as pessoas tenham gostado. Eu vou disponibilizar. Ai, estou engasgando aqui. Vou disponibilizar essa live também. Mas, assim, maravilhosa. Estou muito feliz. Obrigada pelo seu tempo. Quero agradecer as pessoas que participaram, agradecer as dúvidas que surgiram. Quem tiver mais dúvida, pode seguir também a Grazi, que é a Grazi Psicote.
tá? Depois ela está, eu tenho compartilhado nos stories, tá? Para vocês seguirem, tem um trabalho incrível dela, muito material bacana também que a Grazi publica. E quem nos acompanha aqui na Intuito também, tá? Temos as nossas divulgações, os nossos conteúdos também, relacionados também à parte de treinamento, workshop, então a gente vai falar de saúde emocional, mas também tem outros temas que a gente aborda. E obrigada, e desejar para você uma ótima noite para quem veio ficando com a gente também, tá bom? Eu que te agradeço, querida, agradeço todo mundo aí que teve o seu tempo disponível para nos escutar. Espero que tenha trazido um pouco mais de consciência, né? E que possamos todos nós respirar melhor. Exatamente. Obrigada, consciência, para todo mundo. Uma boa noite. Beijo, boa noite.